No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho do fundo imobiliário de base 10 VGHF11, um dos mais conhecidos fundos imobiliários de base 10. Será que agora é uma boa oportunidade de investir nele, já que ele está sendo negociado abaixo do seu preço justo? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Além disso, vamos considerar o seu último relatório gerencial para saber algumas movimentações que aconteceram no fundo durante o mês de setembro. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe nos comentários se você é cotista do VGHF11 e quantas cotas você tem atualmente. Se este canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like como forma de agradecimento. Na última quarta-feira, VGHF11 fechou o dia custando R$ 9,27. Somente nesse dia, ele caiu um pouco mais de 2%. Muitos fundos imobiliários na última quarta-feira caíram bastante em seu preço de cotação. Podemos ver aqui também que seu dividend yield está em 13,81%, um bom dividend yield, uma rentabilidade superior a 1% ao mês praticamente. E nos últimos 12 meses, no acumulado por cada cota, ele já pagou R$ 1,28 por cada cota em dividendos. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do VGHF11, em dividendos você já teria recebido R$ 1,28. Além disso, nos últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização de 1,28%. Ele saiu de R$ 9,54 no dia 31, e no dia 1 fechou custando R$ 9,27. Pessoal, esse preço de R$ 9,27 está abaixo do que seria o preço justo do VGHF11. O preço justo dele seria R$ 9,30. É uma diferença pequena, porém é bom pelo fato de ele estar sendo negociado abaixo do seu preço justo. Por ser praticamente um fundo de papel, a maior parte do seu patrimônio está investido em CRIs. Portanto, é sempre aconselhável comprar fundos desse tipo, abaixo do seu preço justo. Atualmente, o VGHF11 possui um patrimônio de R$ 876 milhões, o que é bastante interessante para um fundo com aproximadamente 2 anos de existência. Ele conta com um caixa de mais de 63 milhões, o que é bom para fazer futuros investimentos. Além disso, o fundo tem 313 mil cotistas, o que é notável para um fundo com apenas 2 anos de existência. Ele cresceu muito rapidamente, superando até fundos com muito mais tempo de existência em número de cotistas. Atualmente, o VGHF11 tem uma liquidez média diária de R$ 2,9 milhões. O último rendimento anunciado foi de 10 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês e realiza o pagamento 5 dias úteis depois, o que vai cair na próxima semana no dia 8/11. Esse valor de 10 centavos corresponde a um rendimento no mês de 1,05%. Descendo um pouco mais, aqui podemos ver o seu histórico de pagamentos desde que ele começou, lá em março de 2021. Por ser um fundo que tem a maior parte do seu patrimônio investido em CRIs, seus rendimentos oscilam bastante. No ano de 2023, ele tem pago menos dividendos, mas pelo menos seus dividendos estão mais estáveis do que nos anos anteriores, que oscilavam bastante. Ele sempre vem pagando pelo menos 10 centavos nesse ano de 2023. Vamos considerar agora alguns pontos no seu último relatório. Primeiramente, qual é o objetivo desse fundo? Lembrando que o VGHF11 é um fundo do tipo hedge fund. Ele tem a flexibilidade de investir de maneira diferente, o que ajuda o fundo a buscar uma boa rentabilidade e ao mesmo tempo proteger o seu patrimônio. Aqui vocês podem conferir todos os tipos de investimento que atualmente o VGHF11 pode fazer por ser justamente um fundo do tipo hedge. Podemos ver também que ele tem uma taxa de administração e de gestão que atualmente corresponde a 0,90% ao ano. Ele cobra uma taxa de performance de 20% sobre o IPCA conforme podemos ver aqui. Voltando aqui, podemos ver alguns comentários do gestor. Ele menciona que o fundo encerrou o mês de setembro de 2023 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvos distribuídos em 110 diferentes ativos, com um total investido de R$ 887,3 milhões. Ele menciona que fez a venda de alguns fundos imobiliários, como o MGCR11. Lembrando que ele comprou esse fundo imobiliário MGCR11, então todos os ativos que eram do portfólio desse fundo passaram a ser do VGHF11. Descendo mais um pouco, aqui podemos ver algumas movimentações realizadas pela gestão no mês de setembro.
Foram adquiridos um total de 71,7 milhões de reais em ativos e vendidos um total de 47,9 milhões de reais. Além disso, realizou uma aquisição líquida de 23,4 milhões de reais. Aqui podemos ver alguns CRIs que atualmente o VGHF11 possui. Aqui você pode ver quem é o devedor, o segmento de atuação, qual foi o valor investido e a porcentagem do PL. Um ponto interessante é que o VGHF11 não tem exposição alta a nenhum dos seus devedores, a maioria dos CRIs tem uma porcentagem menor do que 5%. Atualmente, o VGHF11 tem um valor total de 604 milhões de reais investidos em CRIs, o que representa 69,05% de todo o seu patrimônio. Portanto, esse é o principal investimento atual do VGHF11. Além disso, ele também tem investimento em FDIC, que é um tipo de investimento do setor imobiliário, com 30 milhões de reais investidos, representando 3,53% de todo o seu patrimônio. Ele também investe em outros fundos imobiliários. Há uma quantidade significativa em fundos imobiliários nos quais atualmente investe. Cerca de 175 milhões de reais investidos em outros fundos. Quase 20% de todo o seu patrimônio. Portanto, esse é o seu segundo principal tipo de investimento. Além disso, ele também investe em ações que são negociadas na Bolsa de Valores. São 4 ações que vocês podem ver, com o valor total investido de 22 milhões de reais, representando 2,52% de todo o seu patrimônio. Por último, ele tem esse investimento chamado SPE, com um pouco mais de 54 milhões de reais investidos, que representa 6,20% de todo o seu patrimônio. No total, somando tudo, o VGHF11 tem investido nessas 5 modalidades de investimento 887 milhões de reais. Será que o VGHF11 é um fundo arriscado? Pelas suas taxas de juros, podemos saber se ele é um ativo arriscado ou não. Aqui, vamos levar em consideração apenas os seus CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Podemos ver que ele tem CRIs que estão indexados ao índice IPCA, que é a taxa variável de juros. Ele também tem a taxa fixa, que atualmente está em 8,35%, que é a sua taxa média de aquisição. Portanto, para ativos que estão indexados ao índice IPCA com essa taxa de 8,35%, o VGHF11 pode ser considerado um ativo moderado. Os seus CRIs que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa média de aquisição de 4,60%, o que também é considerado ativos medianos e não são considerados ativos seguros, como por exemplo, CDI mais 3%. Descendo um pouco mais, podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de setembro. Ele teve uma receita total de 10.870.000 reais. Essas receitas vieram dos seguintes componentes: 8,2 milhões de reais vieram dos seus proventos, que ele recebeu dos fundos imobiliários, e dos juros e correção monetária que ele recebeu dos seus CRIs. Além disso, ele recebeu um pouco mais de 2 milhões de reais de algumas negociações que ele fez de fundos imobiliários com ganho de capital. No total, ele teve uma receita bruta de 10.870.000 reais. Aqui, podemos ver que ele teve uma despesa de 1.653.000 reais. No final, ele teve um resultado líquido de aproximadamente 9.217.000 reais. Ele distribuiu o valor total de 9.418.000 reais. Nota-se que ele gerou um valor um pouco menor do que o valor que ele realmente distribuiu, mas como ele tinha um resultado acumulado, como vocês podem ver aqui, ele usou essa reserva que tinha acumulada para poder manter os seus dividendos. Provavelmente, essa receita menor do VGHF11 tem a ver com o IPCA que tem caído. Se continuar gerando uma receita menor do que o valor que ele tem gerado, vai ter que diminuir os seus dividendos, o que não seria muito bom. Descendo aqui, podemos ver que atualmente seu principal investimento está em seus CRIs. Ele tem 5 tipos de investimentos diferentes. Vale destacar aqui em especial os seus CRIs, que representam 68%, e seus fundos imobiliários com 19%. A maioria dos seus ativos estão indexados ao índice IPCA. Ele também tem 37,2% dos ativos indexados ao índice CDI. Nos últimos meses o VGHF11 diminuiu a sua exposição ao índice CDI, possivelmente na expectativa da diminuição da taxa CDI. Aqui podemos ver a descrição das movimentações que ocorreram no mês de setembro. Algumas compras e vendas que ele realizou de alguns fundos imobiliários, CRIs e ações.
podemos notar que as maiores vendas foram realizadas nos fundos imobiliários, mostrando assim que a gestão está procurando fazer ganho de capital. Por último, a gestão faz um resumo de cada um dos CRIs que o fundo possui, fala um pouco sobre como foi feita essa operação, também as garantias que foram dadas por seus devedores, caso eles não cumpram com o pagamento mensal dos juros e da correção monetária. Lembrando que o VGHF11, até o momento, não sofreu nenhum tipo de calote dos CRIs que atualmente possui, o que é um ponto positivo. Esse último relatório gerencial não trouxe muitas novidades. No entanto, é importante ficar atento em relação à sua receita, já que ela diminuiu nos últimos meses e ele tem distribuído um valor maior do que o gerado. Deixe sua opinião sobre o VGHF11 nos comentários. Vale a pena ou não investir nele? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.